Olá, boa noite. O programa de hoje vai ser um programa muito legal para você, telespectador. A gente vai falar muitos assuntos de arquitetura, de soluções, de problemas que podem acontecer. Então, fica com a gente que a gente vai falar sobre vários assuntos. Mas antes disso, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores, né, João? É isso aí, uma boa noite para você. Programa de arquitetura com muitas dicas, mas antes um abraço especial para os nossos patrocinadores, Simoneto Grupo Duarte, Móveis Planejados. Você encontra Simoneto em 3 endereços em Porto Alegre e um endereço em Canoas. Móveis planejados com precisão industrial, qualidade superior milímetro a milímetro, você encontra na Simoneto Grupo Duarte. Liga agora, entre em contato no WhatsApp e agende seu projeto. Via Padova, móveis complementares, sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais, você encontra na Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Um abraço especial também para os nossos amigos da Sim Digital, a Sim Digital, que é um provedor de internet gaúcho que fala a nossa língua, entende as nossas dores e sabe que a gente não pode ficar sem internet de qualidade. E também o braço corporativo da Sim Digital, que é o Sim Empresas, você empresário, empresária que sabe que cada minuto sem internet de qualidade é dinheiro jogado pela janela. Então você pode contar com toda a expertise e tradição da Sim Empresas. E também a Via Condote, nossos parceiros aqui, que eu visto com muito prazer e com muito orgulho toda a linha de moda masculina da Via Condote, seja para o trabalho ou seja para o lazer. Gabi, o que tu vai contar para nós hoje de problema, de solução, de cases de sucesso e insucesso na arquitetura? Olha, João, eu acho que na realidade a gente vai salvar muita gente nesse programa. Então, primeira coisa, vamos mostrar imagens, que a gente gosta de trabalhar com imagens para o pessoal conseguir entender o que a gente está falando. Todo arquiteto gosta de trabalhar com imagens, Gabi? Sim, sim, eu acho que faz parte da indumentária. Tem que ter imagens, tem que ter foto, tem que ter tudo. Maravilha. Então, escolher um material sem pensar no uso. Então, uma das coisas mais importantes quando a gente está escolhendo os materiais é pensar em quem está morando ali, pensar no uso daquelas pessoas. Então, por exemplo, vamos lá por um exemplo. Marmoraria. Às vezes a pessoa, ela quase nem cozinha na cozinha. Ah, é só realmente aquela cozinha, né, para bonito. Então, a gente tem uma liberdade muito maior de pedras, né, João? Sim, verdade. Então, agora, por exemplo, se é uma pessoa que ela gosta de preparar alimentos, que ela gosta, né, de cozinhar, de beber, enfim, não é qualquer pedra que a gente pode colocar na cozinha. É verdade. Por isso que é tão importante a gente conversar com o cliente e entender o que ele precisa e como ele usa. Porque, por exemplo, se a pessoa gosta de fazer uma caipirinha ou, né, vamos temperar um peixe, alguma coisa com limão. Limão, dependendo da pedra, ele pode ser corrosivo. Então, imagina, tu deixa ali um limão em cima da pedra, não limpa rapidamente, quando vê ele pode manchar ou até mesmo corroer a própria pedra. Pode deixar opaco, né? Aquele aspecto que a pedra está toda brilhosa e onde pegou o limão, ela parece que tirou uma camada ali, Uma camada, né, claro, porque o limão ele é muito ácido, né? Sim. Então a gente tem que pensar que quando a gente está trabalhando com pedras naturais, elas acabam, né, puxando as substâncias, elas acabam, por mais que tu tenha um polimento, que tu tenha uma impermeabilização, existem pedras que são mais porosas que outras. Então por isso a gente tem que escolher qual material que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa, ela cozinha bastante, então de repente a gente já vai para uma linha de quartzos, quartzitos. Por quê? Porque o mármore, que é uma pedra que muitas pessoas gostam, ele é mais sensível, ele é mais poroso. E a mesma coisa o granito. O granito, ele é um pouquinho, ele não é tão poroso quanto o mármore, né? Claro que a gente tem diversos tipos de mármore, diversos tipos de granito. Mas ele tende a não ser tão poroso quanto o mármore. Mas às vezes algumas pessoas não gostam do tipo da pedra, da textura, dos desenhos. Então é unir a estética e ao mesmo tempo unir o que tu precisa ali para aquela mesa. A gente tem também o Decton, a gente tem o Corian, a gente tem o Silestone, que são pedras muito mais resistentes. Claro que dentro desta resistência elas têm um valor agregado. Ô, Gabi, tu falou umas palavras aí, Decton, parece mecânica quântica, né? Parece micropartículas quânticas, mas não é. São tipos de pedra, é isso? Isso, porque assim, a gente tem granito, mármore, daí depois a gente tem os quartzos, os quartzitos. O que vai mudando é a composição. Então, o quartzo, os quartzitos,
tem mais quartos, né? Sim. Então, por exemplo, tu tem o córion, que é uma pedra mais sintética, tu tem o decton, celestone, são pedras mais sintéticas e misturas com pedras mais que elas aguentam mais, né? O Silestone é muito bem falado, né? O Silestone é uma Celestone. marca, na verdade, né? Isso, a mesma coisa o córion. O córion também é uma marca. Então, e aí, claro, acabou ficando no Brasil o nome da marca. Igual Gillette, né? Gillette, Mumu, Bombril. Algumas pessoas estão tendo a surpresa agora de que esse não é o nome das produto. coisas. Então, por isso, gente, é tão importante a gente conversar com o cliente, porque às vezes o cliente ele chega até mim, até os designers, os arquitetos, quer uma bancada clara. Ok. Eu quero um travertino bruto. Imagina, o travertino, ele é uma pedra extremamente porosa, gente. Então, assim, claro, existem vários tipos de travertino. A gente tem os travertinos romano, travertino mexicano. Isso também é outra coisa, né? Algumas pedras, elas são de determinados lugares do mundo, do Brasil. A gente tem várias pedras brasileiras maravilhosas, que às vezes a gente até desconhece. Então, conforme o local que essa pedra ela é extraída, ela tem mais resistência, ela tem menos resistência, ela tem mais veios, menos veios. Por isso que também quando a gente vai falar com o cliente, é interessante de na hora de escolher a pedra ir até o local para poder selecionar a pedra. Sim. Porque existem vários tipos de pedra que às vezes tu pode comprar e ela ter um veio enorme, outras não ter. A gente tem que pensar que são pedras naturais, né, Eu João? vejo muito isso no Paraná, né? No Paraná Station, né? Que é um tipo de pedra que, dependendo do veio, tu pode ter uma pedra com muitos veios dourados, né? Para quem gosta e muitas vezes busca essa opção de pedra, porque gosta dos veios, né, Gabi? Mas se tu não escolher ir lá na marmoraria, né? E escolher a pedra, pode ser que tenha uma surpresa e tenha uma surpresa negativa, né? Justamente a tua pedra tem um veio com menos dourado, né? Não, e outra coisa, não só isso do veio, é tu trabalhar com profissionais de qualidade, João. Sim. Por isso que quando a gente escolhe uma marmoraria e indica, a gente está pensando também nisso. Porque comentando em questão do veio da pedra, se a marmoraria não tiver esse cuidado de acompanhar o veio, às vezes tu pode ter uma bancada que começa o veio assim, aí termina o veio assim, aí tem um outro pedaço sem o veio. Então, isso é a delicadeza do acabamento da marmoraria. Então, às vezes pode ser que o cliente, inclusive, tenha que gastar um pouquinho mais de pedra para tu conseguir fazer esse desenho. Uhum. Porque imagina tu compra um mármore, um quartzo, enfim, com essa linha e aí errado. Olha que frustração. Sim. Mais o custo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Aí algumas pessoas podem dizer assim, não, mas se essas pedras, elas têm a porosa, menos porosa, então eu vou botar um porcelanato. Gente, Gabriele aqui, tá? Você Pelo é amor de Deus, faça um apelo aqui, gente. Você é amiga. Não façam isso, por favor. Eu sei que tá a moda do mármore, assim como o vestido balonês esteve na moda, mas ninguém hoje mais usa. Então, assim, ó. Então, assim, gente, não façam isso. Se vocês vissem a quantidade de bancadas que eu já vi de porcelanato lascadas, quebradas. Por que isso, gente? O porcelanato, ele é bom para estar no chão, para estar na parede. Hoje a gente tem alguns porcelanatos que eles são de massa única. Então, por exemplo, assim, na cozinha, se o porcelanato é de massa única e tu deixa cair, por exemplo, uma panela, alguma coisa e dá uma lascadinha, ele dá a lascada, mas ele continua da mesma cor do porcelanato. Não é não é aquela cerâmica, por exemplo, aquele porcelanato que tu bate e ele muda a cor. Sim. Porque na realidade, assim, para quem não sabe, pessoal, o porcelanato, ele é feito em fornos. Ele é uma mistura. Tem que assar ele, né? Ele é uma mistura de areia e várias composições, e ele é feito no forno. E aí a parte de cima, ela é como se fosse uma impressão. E aí depois ela é esmaltada ou não. Então é como se fossem umas camadas de bolo, que nem o João falou. Então se tu tira o glacê... Sim. Tirou a cobertura ali, né? Tirou a cobertura, aparece ali. A cerâmica, né? Vai ter aquela parte aí. Aparece. Então, o porcelanato de massa única, ele é bacana por conta disso, porque tu pode lascar ele continua do mesmo tom. Mas agora, quando a gente fala de uma bancada, as bancadas, elas têm acabamentos e elas têm quinas. Então, tu imagina, tu dá uma batidinha naquela quina, tu vai ter um porcelanato quebrado, vai ficar feio, tu não vai conseguir resolver e aquilo ali vai te gerar uma frustração enorme. Então, o que parece ser uma economia,
a longo prazo acaba sendo uma dor de cabeça e um investimento duplo. Se, por exemplo, vocês utilizarem de uma pedra natural, se vier a acontecer de alguma batidinha, pode vir o marmorarista, dar uma lixadinha ali, tá resolvido. Tu Sim. entende? É algo que tu consegue resolver. Então, assim, por isso é muito importante a escolha do revestimento, a escolha das pedras na hora de revestir a casa, né, João? Sem porcelanato, sem balonê É. e calça capri, Gabi, também. Tá liberado ou tá proibido? Outra coisa, João, que às vezes também é legal falar quando a gente está falando de uso, é também a escolha do MDF, né? Sim. Quais os acabamentos, para onde vai aquela cor, aquela textura. Por exemplo, cozinha. Cozinha é o local em que mais a gente bota a mão em tudo, né? Exato. E a mão molhada, e a mão com alguma coisa, com molho, alguma coisa, e aquela correria, e aí bate porta. Dependendo da cor que tu colocar na cozinha, a tendência de ter marcas, de ter alguma Sim. sujeirinha é muito maior. A gente tem, por exemplo, na nossa gama de cor, a gente tem um azul petróleo. E o azul petróleo, ele é extremamente sensível ao toque. É aquele tipo... ele tem uma textura, né, Gabi? Quando a gente bota o dedo, fica a marca do dedo. Então, por exemplo, é um tipo de cor que se o cliente quiser uma cozinha, tem que assinar um termo de responsabilidade, porque aquele toque aveludado, aquele toque acetinado, não é para que tenha um manuseio com os dedos o tempo inteiro, como é o caso de uma cozinha, né? E vai ficar muito bonito numa meia luz num quarto, por exemplo, num dormitório, né? Até muitas vezes num home, né? Vai estar ali envolvendo uma TV, que não é uma coisa que você vai estar manuseando o tempo inteiro, né? Agora, esse material que é extremamente delicado, que tem um toque, parece uma pétala de uma rosa, né? E ele tem essa característica que realmente é muito bonito, então ele é muito sedutor quando tu olha a amostra, né? Eu adoro aquele azul. Exatamente, né? Para fazer uma cozinha, a nossa recomendação é que não faça. Faça com outro tom, né? Ou com outro tom não, às vezes é mesmo um tom semelhante, mas com uma textura diferente. Então é importante ter esses cuidados, porque muitas vezes o cliente esquece a utilização. E cabe a gente muitas vezes alertar, olha, esse aqui tem um toque acetinado, né? Uma peça, mesmo que seja a melamina, é uma peça delicada, que requer um manuseio que seja somente através de um puxador, por exemplo, né? Uhum. Então não é um tipo de peça que tu vai utilizar um fecho-toque, né? Sempre fica aquela marca, a não ser que a pessoa vai dizer, não, vai ficar com a marca cheia de dedos, olha, não me importa, acho difícil, né? Mas aí o gosto, a preferência do cliente é no final, que a gente faz justamente alertar. E outra coisa importante também, né, João? Agora falando de acabamentos, de móveis planejados, inclusive, por exemplo, se o cliente ele tem uma criança. Exato. Se tem uma criança, tu não pode colocar, por exemplo, esse azul em painéis. Exato. Porque a criança, ela tá ali aprendendo a caminhar, ela tá com a mão suja da comidinha, ela tá... É natural da criança se escorar nas paredes. Então, por exemplo, se tu tem painéis na tua sala, na tua cozinha, é interessante painéis amadeirados, painéis com veios. Eu adoro amadeirado, né? Eu acho que aquece o ambiente e também ele traz essa limpeza a longo prazo, vamos dizer, é verdade. Né? E fica mais atemporal também, né, Gabi? Exato, porque cor enjoa muito, não adianta. Muito. Não adianta. E tem a questão da laca também, né? Que é outra marca que a gente chama de... como se fosse um processo de pintura, né? Mas a laca é uma pintura, né, que recebe várias camadas e ela recebe um toque de verniz depois, que dá aquele aspecto, né, bonito da laca. Algumas são mais foscas, mas também recebem um acabamento. E a laca também tem que tomar um cuidado com crianças, com pets, né? Um manuseio intenso, né? A laca, se tu bater uma porta, por exemplo, ou ter um choque de algum objeto, uma peça em laca, ela racha, né? As quinas, as portas, se tiver algum tipo de contato físico mais forte, você também tem um problema de amassar, né, as laterais, porque ela é uma pintura, ali é uma peça de MDF que foi pintada, né, então ele está desprotegido por uma fita de borda, por exemplo, né, por uma laminação. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Então de novo aquilo que a Gabi falou, essa cozinha, de vez em quando a gente vai cozinhar, ou nós vamos cozinhar o tempo inteiro, e com presença, né, da família por inteiro. Então tem que tomar um cuidado muito grande para que não fique bonito no primeiro ano, no segundo ano já não fique tão bonito e no terceiro ano seja um arrependimento. Exato, a mesma coisa quando a gente está falando de materiais como, por exemplo, vidros e espelhos. Sim.
Teve também, teve a época dos espelhos, olha, parecia a casa de vidro. É verdade. Eu nunca vi tanto, porque assim, a pessoa via uma parede, vamos botar um espelho. Via outra parede, vamos botar um espelho. Aí tu olhava aquele espelho, o que o espelho refletia? A porta do banheiro. Então, assim, gente, espelho é outra coisa. Espelho não é para tu colocar em qualquer lugar. Espelho, ele tem que estar em pontos estratégicos da casa. Então, a primeira coisa, vou colocar um espelho em algum lugar. O que esse espelho está refletindo? Ele está refletindo, por exemplo, um verde da sacada, ele está refletindo, por exemplo, a TV para tu poder assistir na cozinha, ver o reflexo. Então, ou então ele está refletindo, por exemplo, alguma parede para dar uma ideia de ampliação do ambiente. Mas tu tem que cuidar os espelhos também, que nem eu comentei, né? Ele tá refletindo a cozinha, que é bagunçado uma parte, tá refletindo a lavanderia ou uma porta de banheiro, não faz sentido. Outra coisa, o espelho também, dependendo do local, ele tem que estar a determinada altura. Porque, por exemplo, uma criança, um pet ou até mesmo uma cadeira pode bater no espelho e quebrar. Verdade. Então, a gente também tem que pensar nessa questão do posicionamento e da proteção do espelho. A mesma coisa, a proteção das paredes. Determinados apartamentos, a gente tem o espaço da mesa de jantar mais estreitinho. Então, nesse local, de repente, coloca um espelho mais acima para dar essa ampliação, mas ao mesmo tempo protege a parede com um MDF, porque a gente tem isso de botar a cadeira, bater na parede. Então, por isso que a gente vê também vários consultórios, a borda ali daquele consultório em MDF ou toda a parede de MDF, para poder proteger em relação às poltronas, as pessoas se sentarem. Sim. Ô, Gabi, essa questão do espelho te dá uma noção de profundidade. Muito tempo atrás eu morei num apartamento em Gravataí ali. Quem conhece talvez o apartamento está nos assistindo, é o Gran Ator, que na área gourmet deles, que era no térreo, era uma área gourmet muito pequenininha. Eu não sei quem foi a arquiteta que fez, mas achei maravilhoso que a área gourmet era pequena e ela fez um trabalho de profundidade que a primeira vez que eu olhei eu achei que era o tamanho, o dobro do tamanho, porque eu olhei rápido e disse, nossa, que salão espaçoso. E não, era um salão pequeno, mas esse jogo de espelhos que ela fez ficou tão bem desenhado que deu uma noção de profundidade de tamanho que parecia que ampliava o lugar. E as pessoas esquecem que justamente, né, tu faz essa questão do espelho com algum objetivo. Ele não está solto ali. A mesma coisa os vidros, né? Então teve uma época também que era vidro, varanda de vidro, sacada de vidro, tudo era de vidro, vidro verde, Nossa! né? Vidro verde tá valendo ainda, Gabi? Ou não? Tá fora? Não. A gente exclui que nem o porcelanato? Isso. Então conta pra nós aí. O vidro verde, pessoal. Isso já aconteceu com diversas pessoas. Vou comprar o vidro incolor. Não sei se é esse que tu tá falando, ou é o vidro verde mesmo. Tem aqueles que são... Porque assim, a gente tem, às vezes, quando tu vai comprar um box ou quando tu vai comprar uma cristaleira, tu tem a escolha dos vidros, né? Então, por exemplo, tem o vidro incolor. Se tu pede o vidro incolor, ele vai vir incolor, entretanto, dentro dele, a composição dele faz com que ele seja um pouco esverdeado. Sim. Então, quando tu pega o vidro e olha ele de lado, tu vê aquela borda verde. Mas ele é vendido como incolor. Sim. Então, quando tu não quer que ele seja verde, daí tu tem que solicitar para que ele não tenha essa... Aí ele é um vidro um pouquinho mais caro. Mas que vale a pena porque aí não tem essa borda. Não, eu digo que são levemente verdes. Sim, Ai, um não, verde pelo amor de Deus. Tu deve saber qual que eu tô falando. Tem muito na praia, né? Vai pra praia e a gente vê aquela... é um pesadelo. Ali, ó, o que tá mostrando. Aquele aí, ali, ó. Olha esse aí. mesmo. Então, a gente consegue ver a diferença os dois são vidros incolores, mas ele é o vidro como se fosse de entrada, né? E Sim. o outro é esse vidro que não tem o verde. Eu enxergo muito verde, muito verde. Assim, pra mim mas coisa... é muito comum, João. É muito comum. Se não você tentar, é muito comum. Olha só. Olha aí. Ui! Esse, Otávio, tem um anjo, olha aí, ó. Era disso que eu tava falando, ó. Isso pra mim é um vidro verde, mas é incolor então, né, Gabi? Pois é, agora eu tô na dúvida. Não, na realidade, esse é vidro verde. Tanto que tem então tá. também os vidros cinzas. Tem esse mesmo acinzentado. Eu pergunto que é o seguinte, eu tenho um problema com a cor verde, azul e cinza. Para mim as três cores são as mesmas. Então eu olho para mim, às vezes está verde, às vezes está azul, às vezes está cinza. Mas qualquer uma delas estaria errada. Qualquer uma delas é errada, né? Então assim, gente, existem coisas que a gente... O ideal... Claro, gosto não se discute. Mas o ideal é não inventar moda. Sim. Entendeu? Na dúvida, utiliza uma paleta
sóbria, algo neutro, que vai ser atemporal, e aí adiciona toques, entendeu? Não vai inventar a moda de colocar um vidro verde com um metal dourado e, gente, não, vamos se organizar. Devagar aí, gente. Devagar, respira, respira. Ai, mas acho que a gente conseguiu explicar um pouco o perigo e, né, e como poder resolver em algumas situações. Vamos ver a Sim. próxima imagem. Aí, ó, eu já estava Olha aí, ó. prevendo. Olha aí, ó. Escolher o revestimento antes do layout. Então, por exemplo, assim, a pessoa olhou o revestimento, ai, lindo, vou usar no meu apartamento todo. Mas a primeira coisa é entender como vai ser, como é o layout do apartamento, onde é que vai estar posicionado esse revestimento, em quais lugares da casa esse revestimento vai estar localizado, até pela questão de limpeza, pela questão de, por exemplo, não estar um local muito escuro, muito claro ou muito colorido. A Uhum. mesma questão que a gente conversou sobre a escolha do espelho, o posicionamento do espelho, a mesma coisa o revestimento. Não é todo lugar que precisa de revestimento, mas também é interessante conforme o layout e projeto como um todo, né? Sim. Então, por exemplo, algo que é muito interessante também é conversar com o cliente e ver o revestimento e qual vai ser o acabamento desejado. Porque agora a gente tem muitos revestimentos que eles são uma pegada mais artesanal, Uhum. mais ou menos que nem esse daí. Então, assim, tu não vai ter aquele rejunte perfeitinho, porque a peça não é perfeita. Sim. Então, por exemplo, se tu Ela já quer dar esse aspecto, no caso. Exato. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito metódica, alinhamento, se incomoda com diversas coisas, não vai ser todo o revestimento que vai te agradar. Então, por exemplo, isso é muito importante, entender qual é o revestimento que faz sentido para ti, como ele fica no projeto como um todo. Por isso que é tão importante o projeto, né, João? Sim. Porque é só assim que o cliente vai conseguir visualizar as combinações e o projeto como um todo. Às vezes acontece isoladamente, tudo é lindo, né? E aí quando tu faz essa junção, uma coisa não conversa com a outra, uma coisa elimina a outra. Exato, que nem roupa. Sim. Que nem roupa. Às vezes tu olha isolado, isso tá bonito, isso tá legal, e aí tu junta, tu parece o Silvio Santos de férias. É verdade. Então, assim, Boa, gostei do exemplo. a gente tem Ficou claro para todo mundo, dessa vez não tem como errar, né? Então é isso, nem tudo que é bonito quer dizer que vai funcionar junto. Sim. E por isso que é interessante a gente conseguir visualizar no projeto. Vamos ver a próxima imagem. Vamos ver. Escolher as luminárias somente quando tudo estiver pronto. Sim. Primeiro que isso é o maior problema que tu vai conseguir para ti. Porque primeiro, conforme cada luminária, a gente vai ter as esferas elétricas. Uhum. Né? Então, por exemplo, não é toda luminária que vai dar em determinado ambiente. Então, por exemplo, até nessa própria imagem, a gente está vendo, tem algumas arandelas hoje. A gente tem arandelas com pedra, com mármore, arandelas de vidro, pendentes. Então, a iluminação, ela não é só um acessório do projeto, ela é um dos pontos mais importantes do projeto. Sim. Porque a iluminação é que vai mostrar o teu revestimento, a iluminação é que vai dar o destaque do ambiente, a iluminação é que vai fazer se esse ambiente vai ser mais dramático, ele vai ser mais funcional, ela que vai criar cenários, ela que vai ressaltar elementos. Então, te dizer que às vezes às vezes não, com certeza, a iluminação bem feita pode criar um ambiente muito mais agradável, muito mais interessante do que, por exemplo, um local que tem diversos elementos, elementos de design até, e não tem uma iluminação. Aí tu não destaca nada, é como se fosse um desenho cheio Sim. de linhas, sem nenhum destaque. Às vezes até um lugar que já existe, né, Gabi? Tu consegue dar um destaque melhor somente com a iluminação, né? Tem muita gente que pensa, eu preciso mudar todos os meus móveis de lugar, eu preciso renovar os móveis, e muitas vezes é a iluminação que não está dando o real se necessário, né? Exato, porque a iluminação é que vai dar luz e sombra. Então não adianta, quando a gente entra no ambiente, a gente tem aquela percepção geral do espaço. Então a iluminação é que vai mostrar os pontos focais, o direcionamento, o que está de destaque, mostrar as diferenças de nível, por exemplo, de um ripado, de texturas diferentes, de tecido. Ela que vai dar aquele
aquele sabor Sim. da comida, Faz né? uma textura linda e a iluminação não Não entrega. adianta. E outra, por exemplo, se tu não pensa na hora da iluminação durante o projeto e vai definir depois, às vezes a iluminação pode criar resultados inesperados. Então, por exemplo, se tu tem uma obra de arte na parede, a gente vê muito comum aquelas iluminações focando direto naquela obra de arte. Dependendo do tipo de luminária, às vezes não é interessante, porque aí vai focar muito naquele quadro, por exemplo, ou na obra de arte, enfim, na escultura. Aí tu não vai conseguir ver com detalhes a obra, tu vai ter um ponto muito focal naquele quadro, tu não vai ver toda aquela obra como um todo, como ela foi E a pintada. gente volta pro vidro de novo, né? Exato. O vidro, se tiver reflexo, é um problema também, né? É um problema enorme. Então, por exemplo, se tu tá mirando num quadro e esse quadro ele tem um vidro para proteção que não é um vidro anti-reflexo, tu vai ver só aquela luz. Sim. Então, assim, ó, tu poderia ter qualquer coisa, tu poderia ter um papelzinho desenhado ali, né? Porque aí tu não tá vendo a tua obra. Então, olha como é importante tu conseguir mostrar os elementos da casa. É a mesma coisa as arandelas. Determinados lugares que tu vai colocar na parede, a iluminação, tu pode estar criando zonas de escuridão, que aí tu não consegue enxergar. Então, olha como é importante, dependendo do lugar que tu botar a arandela, essa arandela vai refletir na tua TV e tu não vai conseguir ver a TV com a arandela ligada. Então, assim, olha como pode ser muito bom e como pode ser muito ruim uma iluminação no ambiente. Aí a pessoa adquire um Vasco Prado, né, Gabi? E aí coloca um vidro com reflexo, não consegue apreciar a obra, né? Não consegue apreciar a obra. Então, assim, tem que ser muito bem pensada onde vai ficar essa obra, qual a iluminação que vai ficar, quais os reflexos. Porque isso, às vezes tu pode colocar, por exemplo, uma obra com um vidro anti-reflexo e aí tu tá vendo a tua sacada e não tá vendo a obra. Então, Sim. assim, olha, é algo que precisa ser conversado, é a iluminação. Mas, assim, uma boa iluminação muda completamente o ambiente. Maravilha. Vamos ver a próxima imagem. Reformar sem um plano bem definido. Sim. Sabe aquela coisa de vamos fazendo a obra com o projeto, ou sem projeto eu vou fazendo. Então, assim, agora que eu fiz o banheiro, eu vou fazer a sala. Agora que eu fiz a sala, eu vou e fazer aí a eu vou fazer cozinha. desse jeito. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se der certo, vai demorar muito mais tempo. É verdade. Ou vai ficar muito mais caro. Ou vai ficar muito mais caro. Então, a primeira coisa é realmente o projeto, traçar um plano, que nem a gente conversou aqui em relação aos revestimentos, iluminação, cronograma de obra. É muito melhor quando tu tem uma organização, tanto de tempo quanto financeira, para conseguir executar um bom projeto. Para tudo, né, João? Sim, sim. Então, sempre é o que a gente indica, né? Primeiro é o projeto, até para uma economia, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou fazer sem projeto, sem tudo, e aí tu acaba gastando muito mais. E as opções também, né? A quantidade de opção, né, Gabi? Acaba gerando muita dor também, né? Por exemplo, tu pega um Pinterest, né? Então, eu quero reformar minha casa. Aí tu vai lá no Pinterest, tu gostou de uma ideia clássica, outra ideia contemporânea, outra ideia industrial, e aí tu começa a fazer de acordo, reprisando aquilo que tu viu e gostou. Quando tu vê, tua casa tá uma coxa de retalhos, né? Exato. Que nem a gente sempre fala, é legal a casa conversar com a gente, ela ter a nossa identidade, ter os nossos gostos, mas às vezes as coisas têm que conversar entre si, né? Sim. E às vezes a gente olha na internet, no Pinterest, gostei disso, mas o que tu gostou nisso tudo? Às vezes necessariamente não é aquele estilo ou aquele elemento, mas é alguma sensação, é algo ali que tu pode trazer de outras formas, né? Então, por isso que é tão legal o projeto, porque aí tu consegue juntar todos esses elementos e fazer com que eles conversem entre si. Hoje, eu trabalho com uma arquitetura que envolve memórias de cliente, que envolve gosto, envolve viagens, e isso são muitas informações, né? Não necessariamente é ruim muitas informações, saindo um pouco daquele do minimalismo, né? Eu, particularmente, para mim, minimalismo é um... como é que eu posso dizer? Calma, Gabi, calma, respira. Momento tenso agora aqui do programa. Eu acho legal, acho bacana, acho que é um estilo muito interessante, mas é que eu acho que a longo prazo a gente acaba não tendo elementos que vão nos instigar, que vão nos trazer memórias, que vão. Então, ela é um pouco
até um pouco cansativo, para te Sim. dizer, né, João? Eu acho legal, tu vai no museu, tu vai em determinado local, ou então, por exemplo, ter um banheiro minimalista, ter um espaço, mas eu acho que é muito mais interessante quando tu tem uma casa cheia de memórias, cheia de elementos, cheia de recordação. Tu é maximalista, Gabi. Eu sou, Eu eu também. sou, Eu também. eu sou. Eu também. Não que a gente não faça projetos minimalistas, a gente faz, tá? Mas a longo prazo é muito mais interessante tu ter isso. Tu pode ter, agora é aquilo, né? Uma coisa é diversos elementos mal organizados. Poluir o ambiente, Isso. né? Uma mistura, né? Uma miscelânea, daí aí não. Mas eu acho que é interessante a gente ter esses pontos, essas obras de arte, memórias de viagem, texturas, elementos. Isso é que vai fazer a gente terminar um dia, olhar, ter uma recordação. Então, acho que isso que é bacana, sabe? Então, vamos ver. Planta humanizada ajuda, mas não conta tudo. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele comprou o apartamento, aí olha aquela planta da construtora humanizada, tá pronto o projeto, Sim, tá pronto. pronto, tá resolvido. Agora é só mobiliar. Não, agora sim, olha, tá aqui, eu vou ali, depois eu compro um móvel solto, já vou mandar fazer, que nem tá aqui, tá tudo Já viu o certo. sofá igual aquele ali? Exato. Gente, não sei se alguém contou para vocês, mas essas plantas, olha, elas têm assim um complexo de inferioridade. É verdade. Elas parecem que é tudo pequenininho, é a casa da Barbie. É. Tudo pequenininho, tudo cabe. Depois, quando tu começa a ver as medidas do local, ver o que o cliente gostaria, aí tu começa a ver que não é bem assim. Sim. Então, por isso que é tão importante a medição no local para a gente conseguir fazer a verificação. Claro que não são diferenças de 10 metros, Sim. mas são diferenças que a gente sabe que para determinados projetos impactam, né, E é aquela João? coisa, tu olha ali, né, Gabi? Nossa, tá tudo ali, foi tudo pensado. Aí depois tá tudo montado lá, tá, mas a cafeteira eu guardo aonde? Onde é que eu coloco a cafeteira, né? Porque é um projeto genérico, É um projeto né? genérico, né? Imagina, tu tem ali aquela planta ali da construtora. Claro, ela tem que ambientar para a pessoa entender a posição dos lugares. Mas aquela planta não é feita para ti. Ela é feita para qualquer pessoa, Sim. né? Então, que nem o João comentou, a pessoa gosta de um cafezinho, tem que ter o canto do café. Ela gosta de beber um uísque depois do trabalho, gosta de cozinhar, gosta de ler um livro. E se a pessoa gosta de fazer tudo isso aí, Gabi, aí como é que faz? Pois é, e tem que ter muitos espaços. Tem que ter um espaço que tu vai ler, que tu vai beber, que tu vai... Tem que ter uma boa poltrona. É verdade. Então, é isso, gente. Às vezes a pessoa, ela tem muitos gostos e ela precisa que aquele ambiente converse com ela. Então, por exemplo, eu já tive uma cliente para mim que ela falou, Gabi, eu quero uma bancada grande porque eu vou fazer pão. Sim, vai precisar. Vai precisar, então minha prioridade é a bancada. Teve outra cliente, eu quero o meu espaço do café. Tenho 5 cafeteiras. Sim. Vamos fazer o espaço do café. Eu quero a minha oratória da minha santinha. Eu quero o meu cantinho dos meus orixás. Isso é o que faz o projeto Sim. ser legal, né? Eu quero minhas relíquias com meus, como é que se chama? Aqueles... Relíquias? Enfim, aquelas coleções que são feitas de action figure. Action figures. Exatamente. Isso. Então, eu, por exemplo, tenho clientes que eles são super geeks e otakus. E eu vi esses dias maravilhoso, e aí deu um destaque de iluminação também, que foi muito bacana. Executado pela Simoneto, né? Então, assim, né? E pensado pela arquiteta Gabriele Lima. Então, assim, não poderia ter resultado melhor. Eu achei incrível aquilo. E esses action figures, eles dão uma noção de movimento mesmo, né? O próprio nome já diz, né? Que é uma figura de ação. Mas achei muito legal essa composição ali, que tinha 2 heróis e criou uma cena em cima daquilo. E deu um destaque com o móvel, que acho que era madeirado, se não me engano, né? Isso, é verdade. Tem que trazer para o próximo programa essa imagem, ficou maravilhoso, Gabi. Eu achei incrível aqui, achei fenomenal, parabéns mesmo. Não, e isso é outra coisa, né, João? Que legal que tu percebeu, porque quando a gente escolheu ali, quando a gente fez o projeto, a gente pensou quais os elementos que vão ser posicionados ali, qual história que a gente vai contar. Então, a gente não estava misturando cultura japonesa com Marvel, com Vingadores, a gente estava separando histórias e gostos do cliente. Também existem determinados action figures que eles são maiores, outros menores, outros com mais reflexos. Então, conforme o elemento que ia ser colocado, a gente estava colocando ele em outros locais,
Porque a iluminação, novamente, importa. Então, a gente tinha uma luz de destaque, não era qualquer elemento que a gente poderia botar ali para poder dar aquele efeito. Então, por exemplo, teve outros que a gente colocou na parede, teve outros que a gente colocou na estante. Dependendo do elemento, é um tipo de iluminação para destacar aquilo. Então, por exemplo, tem os funcos. Hoje, muitas pessoas têm acesso aos funcos, né? Eu tenho. Tu tem, viu? Então, os funcos, eles são mais baixinhos. Sim. Então, não adianta tu ter um nicho enorme se tu tem um funko vai ficar esquisito, vai né? ficar esquisito. Então, e ao mesmo tempo tu vai botar ele num cubinho, vai ficar uma coisa muito pequena. Sim. Então, daí talvez ele tenha que ficar num local que tem uma luz linear para poder mostrar ele como um todo e ter esse destaque. Então, olha como é importante a gente medir, verificar como é que vai ficar a melhor solução. Porque é um investimento, né? E é algo que o cliente gosta. Inclusive, o cliente me comentou que um dos adornos ali dele, que ele colocou, estava 18 anos dentro de uma caixa. Nossa. Aguardando um espaço especial. Um espaço especial. Então, daí agora com os móveis da Simoneto, ele colocou. Então, olha aí, que vê se não é algo que a gente fica orgulhoso de saber, imagina, né? 18 anos, né? O que não vale essa anos. peça também, né? Não, e que pessoa que tem, assim, um controle emocional muito grande, porque eu não consigo. Eu já recebo Os meus estão todos fora da caixa. Eu não tenho nem mais caixa. Tem gente que... Meu cliente guarda caixa, então também a gente tinha que prever um local para guardar as caixas, porque às vezes eles fazem a troca de produtos, né? Vendem. Sim. Então tem que vender com a caixa. Sim, porque é uma peça de coleção, né? Uma peça de coleção. Tem algumas, inclusive, que ele trouxe do Japão. Então, olha que interessante. Sim. Né? Então tem um preço, é que nem agora as cartinhas do Pokémon. Tem Sim. cartinhas valendo horrores, pessoal. É verdade, tem um mercado aí, gente, que eu descobri faz pouco tempo, que uma cartinha pode valer R$2.000, R$3.000, né? Muito mais, muito mais. Muito mais. Muito mais. São valores assim que a gente desconhece. Você tá chutando baixo, então, mas não, realmente... tem milhões. Sim. Tem valores assim. Então é isso. Então a gente também tem que pensar nisso. Como é que vai ser a conservação? Como é que vai ser o destaque? Então, tudo isso tem que ser pensado no projeto. Então, eu me lembro muito bem, quando eu estava fazendo a medição lá do cliente, eu estava lá, eu medindo Homem-Aranha, tanto de altura, Incrível Hulk, tanto de altura. E é isso, assim, é o que faz o projeto ser diferente, né, João? Sim, verdade. E essa é a graça da personalização, né, Gabi? Porque se não fosse para ter isso, tu vai lá no lugar, compra um móvel pronto. Exato. E coloca, ó, pega uma paradora ali, pega uma cristaleira que tá pronta e coloca, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia é feito sob medida para a pessoa, né? Exato, a pessoa olhar e dizer, isso foi feito para mim. Para mim. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante para os clientes. Quanto que o cliente trabalha ao longo da vida? Quanto que ele se empenha, né? Aquele cliente, ele merece chegar em casa e ele saber que aquela casa é para ele, que foi pensada para ele, que está os elementos dele. Então, quando tu contrata um projeto com uma arquiteta, quando tu fecha um projeto com a Simoneto, tu não está comprando unicamente um produto, tu está comprando a sensação e a satisfação de investir em ti. Uhum. Investir na tua satisfação, investir em todo o teu tempo de trabalho. Então, é uma realização profissional e pessoal para aquela pessoa, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Não é só produtos, não é só resolver problema, não é só... envolve muito mais que às vezes o cliente nem percebe, mas quando ele senta no ambiente que foi todo projetado, aquela sensação de tranquilidade, de satisfação, tá ali nas paredes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Dá tempo para mais um aí, Gabi? Acho que dá, vamos ver. Então, escolher pensando na estética, sem pensar no conforto. Uhum. Então, é um pouco do que a gente estava falando, né? Existem vários produtos, isso é até um tema para Via Pádua, né? Verdade, é verdade. Então, existem vários produtos que são belíssimos, Sim. São muito bonitos, elementos de design, mas que às vezes eles não trazem conforto, né, João? É verdade. Então a gente tem hoje muitos produtos que são enormes, que, por exemplo, e são design maravilhoso, mas se tu bota no meio da tua sala, acabou a sala. Acabou a sala. Ou então, por exemplo, determinadas cadeiras também assinadas, belíssimas, que eu tenho em miniatura. Mas se eu for botar na minha cozinha, eu vou cair na primeira sentada. Então, assim, isso eu tô dando exemplos bem, assim, problemas grandes que poderiam acontecer, mas às vezes até na escolha do sofá, né, João? Uma vez até o cliente me perguntou, Gabi, o que tu indica de sofá? E eu falei,
eu não te indico nada, eu brinquei. Eu falei assim, eu não vou te indicar nada até eu entender como é que tu vive na tua casa. É verdade. É verdade. Porque assim, como é que eu vou indicar um sofá sem saber a vivência daquela pessoa? Ela gosta de assistir filme? Ela gosta de jogar videogame? É um sofá para receber amigos? É um sofá para se deitar? É um sofá para reunião entre amigos? O cachorro vai subir no sofá ou não? O gato vai subir no sofá ou não? Então, são vários fatores que são interessantes conversar e entender o que o cliente vivencia para daí sim a gente ter a melhor indicação. E também, Gabi, essa questão que tu falou sobre a utilização, ela é muito, muito importante, né? Por exemplo, nós vendemos agora, através da Via Padova, um sofá para um cliente. Qual era a exigência do cliente? Eu quero um sofá que não recline, que não tenha chaise, que não seja muito macio e que ele tenha um encosto atrás mais alto, porque eu gosto de tomar chimarrão no sofá. Então imagina, né? Um chimarrão, se tu tem um sofá muito macio ou aquele sofá que tu fica esparramado, vai tomar um banho de erva, né, Gabi? Perigo, né? É um perigo até se queimar e tudo mais. Então olha que interessante, né? Que muitas vezes a gente pensa, olha esse sofá aqui que confortável, olha como ele é macio, olha como ele te abraça. Imagina tu fazer uma apresentação para um cliente desse que é exatamente o inverso. Porque é sagrado para ele. Ele procura sempre sentar no sofá para assistir alguma coisa como companheiro o chimarrão do lado. E aí você imagina apresentar uma sugestão de, eu tenho aqui uma peça com chaise, né, que com se joga, 7 opções de reclinagem, com persinta italiana, olha como ele te abraça, dá vontade de dormir no sofá. E ele, não, eu não quero dormir no sofá, eu quero tomar meu chimarrão em paz, né? Não, e outra questão também, né, João, é em relação à segurança, né? Uma pessoa idosa, Verdade. dependendo da altura do sofá, é um perigo. Sim. Eu já me aconteceu de eu sentar no sofá e calcular errado, Sim. sabe? Então, assim, como é perigoso a pessoa se desequilibrar, se machucar, se levantar. Então, olha como a altura do sofá é importante saber a idade da pessoa, Sim. a vivência. E até mesmo em relação ao ambiente como um todo, né, João? Sim. Acho que agora tem que fazer correndo os patrocinadores. Agora não vai dar tempo de sobra, fica tranquilo. Mas são assuntos muito importantes, né? E que realmente mudam o jogo na hora de fazer uma reforma, de construir uma casa, né? De mobiliar um ambiente. Então eu espero que todos tenham gostado. E para não encerrar por menos, aquele agradecimento especial aí para os nossos patrocinadores, Simoneto, Grupo Duarte, Móveis Planejados, campanha imperdível agora esse mês, operação é proibido perder negócio, fecha semestre, então você quer fazer aí o melhor negócio do semestre, você corre e agenda já o seu horário para você ter ali o seu projeto concluído pela Simoneto, Grupo Duarte, Móveis Planejados, edição milímetro a milímetro com qualidade industrial. E também a Via Padova, que é uma empresa que trabalha com soluções completas para sofás. Esse sofá para tomar chimarrão tem lá, mas também tem o sofá para ficar esparramado. É a essência de Milão em cada ambiente. Você encontra sofás, mesas, cadeiras e poltronas com muita qualidade e com condições especiais. E também um agradecimento especial à Sim Digital, que é uma empresa de internet, provedor de internet gaúcha, que fala a nossa língua e entende aí as dores e as dificuldades do gaúcho e sabe que o gaúcho é exigente, né? Gosta de internet e internet com velocidade. Então um abraço lá para o Felipe Lucas, meu amigo, proprietário da Sim Digital e também da Sim Empresas, né? O braço corporativo, o braço empresarial da Sim Digital. Você que é empresário sabe que ficar sem internet ou com internet de baixa qualidade é prejuízo no seu bolso. Você pode contar com toda a expertise e a velocidade da Sim Empresas. Muito importante esse pós-venda, esse cuidado que a Sim Empresas tem com os clientes. As minhas empresas todas são da Sim Empresas. E um abraço especial também para a Via Condote, marca masculina. Eu visto Via Condote com muita alegria. Os uniformes das nossas empresas também são todos Via Condote. Então você que quer padronizar seus funcionários ou quer se vestir bem no dia a dia com bastante conforto e elegância, seja no trabalho, seja no lazer, você pode também contar com a Via Condote. E tá acabando agora, né, Gabi? Ai, conseguimos falar sobre muitos assuntos, foi muito legal o programa de hoje. E ainda sobrou assunto, João. É, né? Ainda sobrou, tem mais. Porque assim, a arquitetura é muitos problemas, é muitas soluções, então sempre tem assunto, né, João? É isso aí. Pessoal, não usem porcelanato
não use vidro verde. E não use balonê. E não use balonê. Até mais, uma boa noite. Até mais.